Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez pela Bíblia no tempo do fim. E nós estamos trabalhando a questão da visão pré-tribulacionista. Bom, creio que você já aprendeu bastante coisa. Se por acaso houve alguma dificuldade, você perdeu alguma das matérias, eu recomendo que você entre aí no nosso canal, na playlist, e dê uma olhadinha para que você possa compreender. Não faça julgamentos sem saber o que foi dito. Aquele que fala de modo irrefletido é como alguém que apanha as orelhas de um cão. Não se esqueça disso, tá bom? Então não fale irrefletidamente. Veja os vídeos anteriores para que você possa também tirar as suas conclusões, né? Então vamos fazer isso aí, tá bom, pessoal? Vamos trabalhar então hoje os pontos fracos do pré-tribulacionismo. Tá, nós já aprendemos sobre os argumentos, agora vamos aos pontos fracos. E depois eu vou trazer a história do pré-tribulacionismo. Os pontos fracos. O seu desenvolvimento é relativamente recente, como uma doutrina da igreja, não tendo sido formulado detalhadamente até o início do século XIX. Então, o que a gente começa a entender? Essa doutrina pré-tribulacionista de que Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja, vai levar para o céu durante 7 anos, e a tribulação vai ser durante 7 anos, ela não foi ensinada pelos pais apostólicos, ela não foi desenvolvida pelos reformadores, ela não foi desenvolvida por grupo cristão algum dentro da história. Bom, você sabe que durante esse período da história, e você vai aprender, porque é o nosso próximo curso, que nós vamos fazer depois que acabar o tempo do fim, é a história da igreja, que vai ser outro curso fantástico para ajudar você a crescer muito e crescer na fé. Então, nunca foi tratado esse assunto. Nunca foi tratado esse assunto, e isso é uma coisa que a gente precisa verificar. Porque se nunca foi tratado esse assunto, como é que pode, de repente, no século XIX, uma doutrina se desenvolver desta maneira e as pessoas todas aceitarem, tomando conta do pensamento de muita gente que mal sabe explicar? Então esse é um ponto importante, que enfraquece o pré-tribulacionismo. Um outro ponto importante, o pré-tribulacionismo divide o retorno de Jesus Cristo em duas fases: o arrebatamento e a segunda vinda, ao passo que a Bíblia não delineia tais fases. Porque o que é que faz a doutrina pré-tribulacionista? Lembre-se, ela diz que Jesus Cristo volta, uma vez que ele volta, ele arrebata a igreja, mais ou menos como naquele filme Deixados para Trás, e depois ele leva a igreja fica no céu durante 7 anos, e depois de 7 anos, Jesus volta para a Batalha do Armagedon e para a instauração do milênio na Terra. Não, a Bíblia não apresenta essa forma de ver. Então está aí um outro ponto fraco do pré-tribulacionismo. Terceiro, outra dificuldade enfrentada pela teoria pré-tribulacionista é o fato de que certamente haverá santos na tribulação. Vejam só que interessante, eles dizem que os santos já terão sido arrebatados, porque os santos trata-se da igreja. Se a igreja já foi arrebatada, então aí a gente tem um problema muitíssimo sério. Vejam só, eu quero colocar para vocês, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 13, o versículo é o 7. Vamos dar uma olhadinha o que a Bíblia diz. Esse versículo também, ele enfraquece demais a posição pré-tribulacionista. Vejam, a Bíblia não apresenta uma vinda em duas etapas, e quando nós pegamos Apocalipse 13, versículo 7, Apocalipse 13, 7,
está escrito assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse é o 9. Agora vamos ao 7. Também foi-lhe permitido atacar os santos e vencê-los. Aqui está tratando do anticristo. Então disse que o anticristo, ele, durante a grande tribulação, ele ataca os santos. Os santos é a igreja. Foi permitido atacar os santos e vencê-los. E foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Então esse versículo, por si só, já mostra que, durante esses 7 anos, a igreja não estará no céu. A evidência é de que a igreja estará em um ponto que ela poderá ser atacada pelo anticristo. E isso vai ocorrer na terra. Ok? Agora vamos para Apocalipse capítulo 20, versículo 9, que está escrito. Apocalipse 29. Elas subiram toda a extensão da terra e cercaram o acampamento dos santos. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Essa é uma referência que nós temos ao milênio, ao período milenar, que mostra que eles também enfrentarão uma determinada tribulação, mesmo depois do milênio, tá? Ou seja, a igreja nunca foi poupada de tribulação. Quando nós recorremos, por exemplo, aos primeiros 300 anos da igreja, o que é que nós notamos? Nós notamos que existe, né, todo um ataque contra os cristãos. Os cristãos eram lançados na arena, né, eles eram jogados para os leões, muitas vezes para serem mortos por gladiadores. Então, a tribulação do cristão, ela sempre vai existir. Por quê? A igreja, em alguns aspectos, ainda não entendeu que a nossa vida, ela não é tudo que há, que a nossa vida é posterior a esta. Eles não entenderam. E isso acaba gerando um problema muito sério. Por quê? Porque quando nós olhamos a doutrina pré-tribulacionista, ela fica parecendo que dá aquela ideia, né, que todo crente vai para o céu. Então, isso daqui é uma coisa que a gente precisa parar e pensar. Um outro ponto. Os pré-tribulacionistas respondem isso distinguindo os santos do Antigo Testamento e da tribulação dos santos da Igreja do Novo Testamento. Os crentes vivos, durante o arrebatamento, serão removidos da grande tribulação, mas haverá aqueles que virão a Cristo durante a tribulação. É uma fraqueza final da visão pré-tribulacionista, é compartilhada pelas outras duas teorias. A Bíblia não dá cronograma explícito em relação aos eventos futuros. Vamos relembrar um ponto interessante que a gente precisa compreender? Primeiro, nós temos 3 teorias, tá? Essas teorias são aceitas por alguns grupos, ao passo que não são aceitas por outros grupos cristãos. Tudo bem. Então isso daí significa que tem uma bagunça, ancião, dentro do cristianismo? Não, pessoal. Não existe bagunça alguma. Eu expliquei em um vídeo anterior o seguinte: o que nós temos que considerar são os eventos. Todos os cristãos, não é sectário, cristão, de modo geral, eles aceitam a seguinte sequência. Essa sequência aqui, ela é intacta. Não se mexe nela, tá? Nenhum grupo cristão de verdade mexe nessa sequência. Então, qual é a sequência? A sequência é muito simples. A entronização do anticristo. Essa sequência é óbvia, ela é lógica.
certo? A entronização do anticristo. Aí, uma vez que nós já temos a entronização do anticristo, qual é o próximo passo? O próximo passo é o anticristo atacar Israel, tá? Então a posição pré-tribulacionista, ela vai ter um posicionamento nesse aspecto, que o anticristo vai fazer um acordo por 3 anos e meio e no final vai atacar Israel. Bom, então todos nós concordamos que haverá o anticristo e haverá a grande tribulação. Todos nós concordamos que a grande tribulação, ela vai se dar, claro, na terra inteira, né? Mas o Armagedon se dá apenas lá no Vale de Megido, tá? Que é quando o anticristo reúne suas tropas para atacar Israel. Isso também é consenso de toda a igreja. Tá legal? E, por fim de tudo, Israel sai vitorioso porque Jesus é quem está lutando com eles. E o final dessa tribulação, Satanás é preso. Então, isso é consenso na igreja, então não tem bagunça nenhuma. O que nós temos são diferenças de cronogramas. Tem cristãos que acreditam que Jesus volta antes da tribulação, e a gente está mostrando aqui o enfraquecimento desta visão, e tem cristãos que acreditam que Jesus volta no meio da tribulação, e tem cristãos que acreditam que ele volta no fim da tribulação. Você percebe que os eventos, de modo algum, são rejeitados pelos grupos cristãos? Não. Seria mais ou menos assim. Eu digo para você, olha, eu vou na sua casa. Aí você escutou essa palavra, sua mãe escutou e o seu pai escutou. Olha, eu vou na sua casa no mês de setembro. Tudo bem? Tá bom. Aí eu vou embora. E eu deixo vocês discutindo. Aí o seu pai fala assim, olha, eu acredito que ele vai vir no mês de setembro, logo no começo. Aí você fala assim, ah não, eu acho que ele vai vir no meio, por esse motivo. E sua mãe diz assim, olha, eu acho que ele vai vir no final. Peraí, o fato de cronologicamente não haver um acerto entre eles significa que o fato está invalidado? Que eu não irei? De maneira alguma. Então os cristãos têm esses fatos muito coerentemente, tá? Dentro das escrituras. A única coisa que nós realmente não sabemos, mas você vai aprender a discernir, conforme eu vou apresentando os pontos fortes, os pontos fracos da visão, você vai aprender a discernir qual é a teoria mais próxima daquilo que a Bíblia diz, tá bom? E olha só que legal, gente. Nós estamos trabalhando dentro do livro O Tempo do Fim. Se você deseja adquirir esse livro, você pode adquiri-lo. Você pode adquiri-lo. É um livro excelente. Nós não temos tantos exemplares quanto gostaríamos, não. Aliás, eu preciso fazer a contagem, porque depois eu vou ter que trabalhar nele só no projeto físico. Físico não, no projeto virtual. Então, se você não tem, adquira. Esse livro vai ajudar você a resgatar a sua esperança. Você vai entender que vai ter Armagedon, que vai ter milênio, que vai ter tudo que você aprendeu. O grande problema é que você aprendeu de maneira errada, seja na seita, seja numa igreja cristã que não te ensinou. Então esse livro vale muito a pena, tá? Ele está na nossa livraria. Roda a vinheta, Valdeci. Tá aí, edsonreis.com. Então você pode entrar na livraria, adquiri-lo. Tenho certeza que vai ser uma bênção, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Quinta-feira a gente vai continuar falando sobre pré-tribulacionismo. Poxa, ancião, mas que legal. O que nós vamos saber quinta-feira? Quinta-feira nós vamos saber por que alguns estudiosos, alguns teólogos rejeitam a posição pré-tribulacionista, tá bom? Então nós vamos compreender isso. Vai ser muito bom. Gente, procura não perder
nenhum episódio. Procura não perder nenhum episódio, para que você possa compreender de vez este assunto. Porque eu sempre lido com pessoas que eles estão preocupados. Será que nós vamos morar no céu? Será que nós vamos morar na Terra? Será que nós vamos morar em outro planeta? Né? Então, gente, isso aqui que eu estou explicando vai ajudar você a montar esse quebra-cabeça. Procura não perder nem um episódio, tá? Porque quando terminar, matéria dada é curso dado. Então você vai saber, isso aqui é igual à faculdade. Aqui eu dou a aula, você tem a responsabilidade de aprender. Se você não aprender, não adianta depois você ficar perguntando aquilo que já foi óbvio para todos, tá bom? Deus abençoe vocês, muito obrigado, até quinta-feira aqui. E não esqueça, entra aí na nossa livraria, tem vários materiais que você pode adquirir, tá bom? Grande abraço, fiquem todos na graça e na paz de Jesus.